Começamos o programa de hoje com um caso que envolve prova digital. A seção 2 de dissídios individuais do TST cassou o liminar que impedia o Banco Santander de utilizar o recurso de geolocalização para comprovar a jornada de um bancário. Segundo o colegiado, o método é adequado, proporcional e não viola o sigilo de comunicações garantido pela Constituição Federal. Na Justiça, o bancário que trabalhou 33 anos no Santander pediu pagamento de horas extras. Em defesa, o banco alegou que o empregado ocupava cargo de gerência e, portanto, não estava sujeito ao controle de jornada. Além disso, a instituição bancária solicitou que fossem produzidas provas de geolocalização relativas aos horários em que o empregado afirmou ter feito horas a mais. O método comprovaria se de fato ele estava, ao menos, nas dependências da empresa. Em primeiro grau, foi determinado que o empregado informasse o número de telefone e o e-mail, que é a identificação do aparelho para oficiar as operadoras de telefonia. Caso ele se recusasse, seria aplicada a pena de confissão, que é quando, na ausência da manifestação de uma das partes, as alegações da outra são tomadas como verdadeiras. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, cassou a decisão e o banco recorreu ao TST. A instituição reforçou o argumento de que a prática não violaria o direito à privacidade do empregado, porque não houve ressalva de horários, finais de semana ou feriados. Sustentou ainda que a geolocalização se restringiria aos horários de prestação de serviços alegados pelo bancário. O trabalhador, por outro lado, defendeu que o Santander tinha outros meios de comprovar a jornada, sem constranger a intimidade do profissional. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, foi o ministro Amaury Rodrigues. Ele considerou a geolocalização do aparelho celular adequada como prova, porque o método permite saber onde o trabalhador estava durante o alegado período de cumprimento da jornada de trabalho. Não há quebra de sigilo de comunicação. Não estou ouvindo gravações, conversas, e isso é comunicação. A localização é diferente. O local onde o aparelho está e mais restrito ao ambiente e ao horário em que é possível, em que se alega a localização do trabalhador. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, acompanhou o relator. Segundo a ministra, a geolocalização é uma prova tecnológica que não pode ser ignorada. Ele mesmo pode pedir a utilização dessa prova, o próprio empregado. Quem não teme, quem não deve, não teme. Então, vamos apurar a verdade. Eu estava no trabalho. Está aqui, a prova é minha. Então, não vejo nenhum prejuízo a qualquer das partes. O ministro Douglas Alencar reforçou o entendimento de que a Justiça do Trabalho não pode ignorar as inovações tecnológicas como fonte de auxílio para solucionar conflitos. Os telefones celulares e smartphones são verdadeiras próteses. Nós convivemos com a tecnologia, estamos o tempo todo conectados à rede, não há, conforto possível fora da rede, por uma série de razões, de sorte que é possível, me parece plenamente possível, talvez mais até do que isso, recomendável, necessário, que as provas por essa via tecnológica sejam cada vez mais utilizadas. Já o vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, abriu divergência. Para ele, o uso da geolocalização afeta a privacidade. A banalização, ou seja, a autorização desta prova de forma corriqueira ou como primeira prova, como ocorreu nos autos, viola direito à intimidade na medida em que confere à ampla defesa e ao contraditório patamar de direito absoluto. O ministro Dezena da Silva seguiu o voto divergente por entender que a quebra do direito à intimidade é expressamente proibida pela Constituição Federal. Nós precisamos lembrar que a garantia constitucional da intimidade ela deve ser quebrada em última ratio. Em última ratio. Tanto que o legislador constitucional ele admite a quebra somente na persecução penal.
Mas, por maioria de votos, a SDI 2 cassou a liminar que impedia o Banco Santander de requerer a prova digital de geolocalização para a comprovação da jornada do bancário.